possível regredir estágio do lipedema quando o estágio já está muito avançado, sem a cirurgia redutora de lipedema? Olá, eu sou Luiz Monfrim, cirurgião plástico aqui do CELIP, centro especializado em lipedema, e você vai saber até o final do vídeo se em estágios avançados a cirurgia plástica é o único tratamento, a única ferramenta que a gente tem para a resolução do quadro. Bom, o que a gente sabe atualmente é que as pacientes elas podem evoluir em estágios que vão de 1 até 4. O estágio 1 é aquela paciente que tem um aumento da gordurinha das pernas ou dos braços, mas não tem nodulação aparente, não se sente esses nódulos, não tem excesso de pele, excesso de flacidez de pele, mas é uma paciente que tem sim uma coxa um pouco mais grossa. Quando o estágio é o 2, a gente já tem pacientes que não têm deformidades, mas têm nodulações aparentes. E estágio 3, quando além das nodulações também existem deformidades, tanto dos joelhos, às vezes do cotovelo, às vezes também aquela linha que faz algema no tornozelo, sinal do manguito. E o 4 é o que está associado ao linfedema, que é o lipolinfedema, que hoje, atualmente, tem sido muito pouco encontrado, graças a Deus, e cada vez menos frequente, porque a evolução para o estágio 4 é algo que só vai acontecer se a paciente não tiver noção exata do que ela tem e não se cuidar. Por isso, cada vez mais raro. Bom, os estágios iniciais, eles são muito melhor tratados com tratamento clínico. A gente consegue regredir, nunca curar. Por exemplo, o estágio 1, ele teoricamente, se ele não tiver sintoma, o paciente ela não tem necessidade de manter um tratamento clínico tão intenso como o paciente estágio 2 que quer regredir. Estágio 2, ela pode regredir para estágio 1, esse é o nosso foco. Sempre vai ser a gente trazer a paciente para estágio 1, que aquele estágio 1 não tem flacidez, não tem as nodulações, não tem deformidade, mas ainda assim é uma paciente que já tem o desenvolvimento da doença. As pacientes, conforme elas vão progredindo os estágios mais avançados, elas dificilmente regredem com o tratamento clínico. Essas pacientes, a gente vai orientar uma cirurgia de resgate. Por quê? Porque já existem deformidades relacionadas ao excesso de peso, à sobrecarga, ao excesso de pele em cima dos joelhos e tornozelos. Algumas vezes também bolsões de gordura no quadril. Essas pacientes, elas normalmente são indicadas cirurgia de resgate para a gente impedir não retornar ao estágio inicial, que é muito difícil, mas a gente quer impedir que ela tenha sequelas, ou seja, consequências mais graves ortopédicas. A gente vai conseguir regredir quanto menor o estágio, por um motivo: fibrose. Quanto mais a paciente se encontra em estados inflamatórios crônicos, mais ela apresenta a formação de fibrose. Fibrose é um tecido cicatricial, é um tecido disfuncional. Não, é um tecido disfuncional. Então, a paciente com muita fibrose, ela sempre vai responder menos, tanto ao tratamento clínico quanto ao tratamento cirúrgico. Porém, quanto mais fibrose, a cirurgia é mais indicada para que a gente possa ter melhores resultados e menores consequências. Ficou claro? Então, as pacientes em estágios iniciais têm uma tendência a regredir mais facilmente, as pacientes em estágios mais avançados têm mais dificuldade. Isso não significa que não é possível, isso significa que é mais difícil por conta do tecido disfuncional. A cirurgia de lipoaspiração, ela também responde pior, ela também vai ter resultados piores em pacientes com muita fibrose, mas nesses casos, normalmente a gente indica, além da lipoaspiração, a gente também vai incluir uma retirada de excesso de pele, para que a gente tenha resultados melhores. É por isso que, se o seu cirurgião te indicar, escute o que ele tem para te falar. Muitas vezes a fibrose ela não responde muito bem às tecnologias de retração de pele, a gente não consegue garantir o resultado que você espera. Então, se for indicado, entenda que é uma cirurgia de resgate, mas a regressão dos estágios ela é mais difícil, porém não é impossível. Além de tudo isso, o que a gente nota é que a melhora dos sintomas ela sempre vai acontecer quando a gente faz uma cirurgia redutora de lipedema. Os últimos estudos já comprovaram para nós que a dor, os roxinhos, o edema, eles vão diminuir e muito, se não 100%, quando você faz uma cirurgia redutora de lipedema. Mas a regressão de estágios a gente consegue de forma muito mais garantida quando a gente aborda pacientes em estágios iniciais. E tá aí
a explicação da gente sempre prezar pelo diagnóstico e tratamento precoces.